Vamos colocar as nossas telas aqui também. Isso. Eu estava lá no final. Vamos ver. Volta. Pronto, agora tá. Então, queridos, gente, muitas coisas boas, maravilhosas, né, já estão começando. E aí chegamos em janeiro, né, já viramos o ano já começou, né, as decisões, elas são tomadas agora, né, para poder definir o ritmo do seu crescimento e resultados ao longo do ano. Então, vou fazer uma pergunta aqui para a gente começar esse treinamento. Qual é a decisão, né, que vocês já tomaram para o ano de 2026? Porque a gente costuma ver, né, em janeiro muita gente sai de férias, viaja, e não que isso não seja importante, é muito importante, né? Trabalhou, tem que descansar, tem que celebrar suas conquistas, mas o nosso trabalho, né, o trabalho de vocês, ele não pode ter uma pausa, no sentido da realização das suas metas. Então, é tomar a decisão, né? Descansou, já entrou o ano, já fez, né? Já festejou com a sua família. Agora é arregaçar as mangas mesmo e começar o ano com força total. Eu, é, Né? eu falo isso durante muitos anos já, há muito tempo que eu falo isso sempre no começo do mês. O ano começou. Se a gente parar e voltar 20 e poucos dias no passado, a gente vai lembrar que a maior, não, a mais boa parte das pessoas estavam no dia 31 de dezembro, é, é, fazendo listas de desejo, tomando decisões para o ano que está iniciando, querendo coisas diferentes, querendo uma vida diferente, ou melhorar a saúde, ou melhorar os negócios, ou uma nova oportunidade, alguma coisa nesse sentido, né? Mas se a gente parar e olhar as listas de desejos dessas pessoas nos últimos 3, 4, 5 anos, a gente vai ver que os desejos são exatamente os mesmos. Significa que há anos essas pessoas vêm querendo coisas diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. Elas não têm mudado, não têm feito outras coisas, esperando que alguma coisa, por mágica, entregue para elas o resultado que elas esperam. E não vai acontecer. Por isso que a gente fala: o teu futuro está nas tuas mãos, tá na ponta das tuas decisões. Agora, tomar decisão não é para depois. Lógico, você pode tomar decisão quando você quiser. Mas o que eu falo é, se você quer ter, ou tem a necessidade, ou tem a vontade de ter uma mudança de vida rápida, quanto antes você tomar as decisões e quanto antes você entrar em ação, mais rápido você vai colher seus frutos, né? É isso aí. Opa. Aqui. E aí vamos fazer, né, algumas reflexões práticas de como transformar seu planejamento em vantagem competitiva. Vocês já viram nos nossos últimos treinamentos, né, da programação, de estratégia de final de ano, então a gente não quis repetir muita coisa aqui para vocês. Então agora a gente colocou assim as estratégias, mas de uma forma que construa uma mentalidade focada para que vocês peguem as informações, né, e executem com mais eficiência, né, com mais foco, né, expandindo ali as suas ações para gerar mais resultados. Então, primeiro ponto é recalcular as margens de custos do seu PA, né? A administração financeira que a gente já falou tanto, depois a gente vai esmiuçar todo esse treinamento em tópicos, de uma forma que explane mais cada item nos próximos treinamentos. Então, a gente vai organizar um treinamento só de administração financeira, só de lucro, receitas, né, para que vocês entendam Parte contábil mais, né? fiscal, né? A parte contábil fiscal, né, que nós já agendamos com o Clemir, né, o nosso contador da AMACA, porque eu vi que muitos de vocês solicitaram no grupo de diamantes, né, respostas, né, de reforma tributária do país e impostos e tudo mais. Ele vai dar um treinamento para vocês que já está agendado em fevereiro, né, na segunda quinzena, não na primeira, na segunda quinzena agendada com vocês. Aí vocês vão tirar dúvidas com eles, porque nós queremos munir vocês de todas as informações necessárias para que vocês tenham uma excelência na gestão do seu ponto de apoio. Então, quando a gente fala recalcular as margens, né, defina também onde investir, aonde você vai parar de investir, né, e voltando aqui nas margens de custo.
Todos vocês já sabem, né, quanto vocês pagam na empresa, o quanto vocês lucram, né, organizar toda essa parte para poder ter uma administração financeira à risca, saudável e organizar muitas despesas fixas, lucros e receitas. Né? O ponto 2, definir onde investir e onde parar de investir. Todos nós sabemos, é como administrar uma casa, né? Você paga a conta de água, luz, a escola de filho, compras, e tem coisas ali no meio da nossa rotina que a gente gasta sem precisar. Então, agora é hora de vocês saberem onde que vocês vão investir e aonde parar de insistir. Sabe, no que não dá retorno financeiro para o seu ponto de apoio, ó, o que não gera faturamento, é hora de dar uma pausa, porque no começo do ano vocês têm que se organizar melhor nessa parte. Então, a gente sempre fala, melhor investimento são produtos para os seus clientes, né? Porque vocês tendo produtos ali no seu estoque, os executivos vão lá, se abastecem, né? Graduam suas redes, eles cumprem as suas metas com os produtos do seu ponto de apoio. Investir em marketing é muito bom, né? Principalmente vocês pegam os posts maravilhosos que a Amaca faz, coloca lá no seu Instagram, sabe? Coloca lá na sua lista de transmissão dos seus clientes, sabe? Divulga para sua lista de conhecidos também, porque vocês também têm que ter uma lista quente para trazer pessoas para organizar a sua rede, né? E investir também na liderança da rede que participa ali com vocês dentro do seu ponto de apoio junto com seus executivos. Aqui são 3 pontos primordiais de onde vocês devem investir muito o seu tempo, a sua força, né, e o seu capital, não é certo? É verdade. Aliás, Que é... fazendo um parênteses, né? Vocês já viram o vídeo dos perfuminhos animados? Que bacana, né? Vocês já Muita gente gostou. mandaram Já para os seus mandaram? clientes? Já mandaram? Gente, eu amei aquele vídeo, até postei lá nas minhas redes sociais e a galera se apaixonou. Então, quando tem essas novidades da empresa, manda para todo mundo, manda para os seus amigos também, coloca no Instagram, marca, né, marca a É rede, marca verdade. os clientes, porque quanto mais, né, esses materiais rodarem, mais vai chegar faturamento aí dentro do seu ponto de apoio. Agora, um ponto que a gente não pode deixar de falar é a questão da autorresponsabilidade, né? Por isso que janeiro é o momento da gente responder com honestidade. O que está gerando ou não resultados para vocês, né? Porque às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas periféricas, assim, que não são essenciais, são importantes sim, mas não são essenciais. E aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Porque assim, olha, crescer exige investimento, sim, tá? Não é que a gente vai esperar que por sorte, as coisas aconteçam e o nosso faturamento vai explodir. Vai demandar esforço, investimento. Investimento, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de mentalidade, de você estudar, né, aplicar, investir também o seu capital social, seu capital de networking, em chamar pessoas, em convidar pessoas, retomar todo mundo que tem que já comprou no seu ponto de apoio, buscar por novos clientes também, né? Exige saber cortar os gastos. Às vezes a gente gosta muito de uma coisa, mas aquilo não está trazendo resultado para o ponto de apoio, só está virando um custo, uma despesa, não faz sentido continuar. Então, por isso é importante a gente saber otimizar os recursos. Os recursos a gente sabe que eles são limitados, então a gente tem que ter muito claro aonde a gente quer colocar e aonde a gente não tem que colocar mais esses recursos, né? Afinal de contas, aquela pessoa que se planeja com clareza, ela tem sim uma vantagem competitiva em relação aos demais, né? É isso aí, né? Exatamente. Tá? E vou repetir aqui, né? Produz para os seus clientes, o marketing do seu ponto de apoio, né, para atrair mais clientes executivos, investir na liderança, que são seus parceiros, e também em você como líder de rede, junto com seus executivos.
E janeiro é um momento para responder com honestidade, né? Vamos colocar essa pergunta para vocês: o que está gerando ou não resultados? Né? Cada um sabe o seu ponto de apoio, faz uma reflexão, não deixa para amanhã. Hoje mesmo já começa a pensar, né? O que eu estou investindo aqui, como o César falou, dá resultado, não dá, e vai tirando o que não dá e vai fortalecendo o que te gera mais resultados no seu faturamento. Né? Porque crescer exige investimentos, né? Também exige saber cortar os gastos e também otimizar os custos, os recursos. Agora, né, esse é um ponto importante também. Organizar estoques com inteligência. Né? O teu estoque é o teu capital. Né? A gente sabe que como ponto de apoio, o próprio nome diz, né? Você tem que apoiar o crescimento da rede, você tem que apoiar, sustentar, suportar, aportar o crescimento daquela região. Quanto mais os executivos da tua região crescerem, mais você vai crescer também. E eu digo assim que qual é o principal ponto que um executivo busca no seu ponto de apoio? Produtos, né? Lógico, tem várias outras coisas, mas por isso não tenta otimizar ao máximo, tenta construir um histórico do que você mais vende, quanto a gente sabe que a questão da logística hoje é um grande desafio. Então, por exemplo, a gente tem que aprender a ter noção de estoque mínimo e tempo de reposição. Vamos supor, Curva se A, B, C. não só da curva A, B e C, mas, por exemplo, se eu estou acostumado, por exemplo, vender 500 GDs no meu PA por mês, ok? Não adianta eu trabalhar com estoque de 300, também não adianta eu trabalhar com estoque de 500 e esperar acabar para fazer outro pedido. Né? Eu tenho que saber, vamos supor que demore é, é, 30 dias ou 15 dias para chegar os produtos. Eu tenho que chegar no meu estoque de segurança, no meu estoque mínimo de segurança e já startar um pedido para controlando esse tempo considerando, né, esse tempo de reposição, que é tempo médio que costuma sair da AMAC até chegar no meu ponto de apoio, para eu ter certeza que eu sempre vou estar abastecido e que os meus executivos não vão ter problema em comprar produto e atender os clientes dele, né? Por isso, assim, é isso, né, Angélica? Priorizar o giro, entender bem as margens, né? E a previsibilidade de ganho, de venda. Então, começa a construir. A gente sabe que, por exemplo, o mês de maio é um mês forte, o mês de novembro e dezembro são meses fortes. Então, começa a construir esse histórico, não só de faturamento, mas também do que você tem vendido também, né? Então é isso. Exatamente. É muito importante, hein, proteger o estoque de vocês, né, esse giro. E definir e priorizar a linha de crescimento e expansão. Um dos erros mais comuns no início do ano é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Por quê? A maioria das pessoas entra com aquela ansiedade. Tem gente que desacelera, né? E tem gente que acelera demais. É importante encontrar o equilíbrio, não abaixar tanto, né? Ah, eu vou descansar, vou ficar sem fazer nada, né? É janeiro. E tem aquelas pessoas que acelera tanto, que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente faz isso, também a gente acaba se perdendo e saindo de um foco mais assertivo. Então, é importante priorizar, né? O que que vai gerar o crescimento e o que que vai gerar a expansão do meu faturamento, né? A expansão dos meus negócios dentro do ponto de apoio. E a gente sempre lembra, né? Eu e o César, a gente fala muito isso para vocês, né? Há 3 anos aqui vocês já me ouviram falar isso. Vocês são a extensão da Âmaca Paris na sociedade e que a base do negócio de vocês é o multinível, né? São os executivos que correm atrás de suas metas e com isso eles compram as pontuações dentro do seu ponto de apoio. Então, se a gente alinhar a nossa linguagem aqui nessa estratégia junto com a linguagem de vocês, a gente consegue ter um resultado maior nessa expansão. Né? Nós vimos isso acontecer em dezembro, foi fantástico, 33% de aumento no percentual de pontuação das redes da Amaca Paris, né, juntando internacional, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, e a gente cresceu bastante porque a rede tomou uma decisão de expansão, né, então eles se recrutaram mais, correram atrás de graduações e os pontos de apoio, né, que fornecem para essas redes, teve um crescimento
é surreal em dezembro. Então, a gente precisa avançar nessa estratégia, né? E vocês colocarem essa mesma linguagem desde agora, do comecinho do ano, né? Para os seus clientes executivos, né? E você, né? Qual vai ser a sua meta desse mês? Nós temos 8, 9 dias para o mês acabar. E dentro desses dias, dá para realizar muita coisa. Não jogue a toalha, né? Nós já vimos coisas extraordinárias acontecer nos últimos dias do mês. Aliás, esse crescimento foi também nos últimos dias do mês de dezembro. Né? O pessoal lá, meios de ano novo, festa, e teve essa expansão toda. Então, a gente consegue, sim, trazer grandes realizações ainda de expansão no seu faturamento agora, no mês de janeiro. É alinhar esse pensamento. Né? Os executivos chegam lá no seu ponto de apoio. Qual é a sua meta desse mês? Né? Como que você vai fechar? Você já requalificou? Então, alinhar esse pensamento, né? Trazer para eles também essa vontade de crescer. Vocês têm esse legado forte como donos de PAs. E o crescimento sustentável, ele exige foco, a gente tem que focar naquilo, né? Quando você quer muito uma coisa, você consegue, você enxerga só aquilo, e você não para de olhar para ele até que ele se torne realidade, né? Mas se a gente fica se distraindo, olhando para o lado, olhando para o outro, eu não sei, eu acho que os meus clientes jogaram toalha, ou isso ou aquilo, aí a gente começa a criar uma realidade na nossa mente que, na verdade, ela não existe. É você que está colocando esse pensamento. Porque, na realidade, né, a gente conhece muito bem redes, conhece as pessoas que fazem esse negócio, elas querem avançar muito mais. Essa é a realidade. Elas querem crescer muito mais. Porque em janeiro é um mês bem desafiador para o nosso Brasil, né? Vocês sabem aí, deve ter chegado os boletos de IPTU na casa de vocês, ou só na minha que chegou? Né? Chegou aí para vocês Só IPTU, né? uns boletos de IPTU, né? Umas contas de PVA, umas A coisinhas mais, fatura do uns cartão, né? boletos, não sei o quê, né? De começo do ano. Comenta aí com a gente Olha, gente, se foi só na minha casa que chegou essas contas. Na casa de vocês também chegaram? Então, agora vocês imaginam na casa dos nossos executivos, dos nossos diamantes, tem muitos diamantes que estão aqui agora na sala, ouvindo tudo isso, né? Então, eles também querem esse crescimento. Então, se ah, vocês alinharem ali, juntarem as forças de vocês, vai acontecer essa expansão. Vocês vão faturar muito nos próximos 8 dias e eles também vão requalificar, ganhar mais PL, pagar as continhas, pagar IPTU, pagar IPTA, VVA, certo? Aí gente, quando a fica gente todo mundo fala de feliz. crescimento sustentável, tá? A gente tem que entender que a gente tem que criar uma forma de trabalho, criar uma duplicação dentro do nosso negócio também. Para quê? Para que também você não fique escravo do teu negócio, tá? Que aquele modelo que você tem permita escalar o crescimento também. O que é isso? Imagina, hoje você está faturando R$ 50.000, por exemplo. É, Se você quiser faturar 100 mil com aquela estrutura você tem, com aquela metodologia de trabalho, você consegue. Se você quiser faturar 500 mil, você vai conseguir com essa estrutura, com essa metodologia. Então, você já tem que começar a olhar para o crescimento, porque eu imagino, né? Digita aqui no chat para mim, quem gostaria de faturar mais, de vender mais de R$ 1 milhão no seu PA por mês, né? Será que sou só eu ou só uma outra pessoa? Né? Quem gostaria de vender mais de R$ 1 milhão por mês? Mas para isso, lógico que você não tem que criar uma estrutura neste momento para vender R$ 1 milhão, mas você já tem que pensar nos passos para que você consiga chegar nisso, no planejamento para que você consiga chegar nesse valor e consiga atender a esse valor também. Caso contrário, se você não começar a desenhar, não começar a planejar isso, você nunca vai chegar, né? Então, a gente tem que olhar grande sim e já começar a pensar. Sabe por quê? Esse teu computador aqui, ó, que está dentro da sua cabeça, ele é o computador mais potente que tem. Então, quando você coloca o teu foco, coloca um objetivo, ele vai começar a trabalhar para criar os meios, os caminhos para você chegar nele também. Exatamente, você começa a treinar a sua mente para ela ficar bem treinada, né, bem aguçada para buscar sempre soluções, né? E aí você às vezes tem algum desafio ali, sua mente está
focada. Ela vai te trazer a solução, você vai superar aquilo e vai avançar e vai crescer, né? É assim que funciona uma mente de sucesso. E assumir, né? Que nós colocamos aqui, Sair do modo isso, operacional, né? E assumir o sair papel do de líder modo. estratégico. Isso. Gente, aqui, assumir do modo, é sair do modo operacional e assumir o papel de líder estratégico. O que que a gente quer dizer, né, com isso? Eu sei que muitos de vocês fazem tudo dentro do seu PA, mas a mentalidade, ela, você pode continuar fazendo, mas a mentalidade, ela tem que ser mais estratégica, porque aí até as suas ações na operação, elas vão ser mais eficientes, mais rápidas, porque aí começa a parte estratégica a avançar dentro da mente de vocês para vocês se organizarem melhor até nas suas atividades diárias, né, César? É verdade. E assim, né? Quando a gente fala de assumir o papel de líder estratégico, não é que você tem que contratar um time de colaboradores, não é essa a ideia, né? Especialmente se nesse momento você não pode, mas começa a olhar para as tuas atividades, para a tua operação, o que que você já pode começar a delegar, o que que você já pode tirar das operações, das ações do dia a dia também, que não estão te trazendo resultado, né? Principalmente se o teu tempo está limitado, aquela sensação de que não estou dando conta de tanto trabalho. Gente, esse é um alerta de que você tem que rever as ações, a importância das ações que você tem no teu dia a dia, né? E começar a delegar e cortar algumas delas também, né? Isso, é se reorganizar, né? Porque aqui, lendo novamente, sempre é bom lembrar que o papel do proprietário do ponto de apoio de alta performance é liderar o negócio com visão estratégica, né? Aquela sua visão diária, né? Sempre com foco no faturamento, sempre com foco na expansão, né? No aumento ali das suas atividades que são geradoras de renda, né? Que você transmite isso também para os executivos. E as primeiras semanas de janeiro, elas são preciosas para, não sei se alguém aqui já fez isso, né? Porque a gente tem muitos visionários aqui super, né, empreendedores na sala. Então, rever esses indicadores, definir as prioridades reais, né, organizar essas rotinas de gestão, né, que nós falamos aqui anteriormente, criar um espaço para pensar o negócio, não apenas rodá-lo no dia a dia. Os outros itens a gente já comentou, mas esse item, né, criar espaço para pensar o negócio, não apenas rodá-lo no dia a dia, o que que isso quer dizer? Porque às vezes a gente entra numa rotina diária e coloca no modo sobrevivência, no modo automático, né? Não sei se vocês já se sentiram assim, todo mundo passa por isso. E a gente vai vivendo aquela rotina, né? Entra no PA, abre o PA, atende quem chega no PA, vende, aí depois faz aquele atendimento, né, pelo WhatsApp, assim, eu estou dando exemplos, tá? E aí vai lá, almoça, volta, aí de novo na parte da tarde, aí se chega clientes, ok, se não chega clientes, você fica lá, né, atrás do balcão vendo o que está acontecendo, aí chega no horário de ir embora, tem um treinamento à noite, aí chega em casa, come um negócio rapidinho, assiste treinamento, ou depois programa para ver lá na plataforma, e aí vai dormir, no dia seguinte a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então, isso é um sinal de alerta, né, de perigo para o seu negócio, porque o empreendedor, né, o empresário no Brasil, ele não pode cair numa rotina, não pode é, ter esse negócio de, né, de rodar o dia, né, de cair assim na mesmice e os dias vão avançando e o faturamento ele não cresce por causa disso. Então, vocês têm que colocar na agenda de vocês, né? Pode ser de 2 em 2 dias ou semanal, né? Se vocês se organizarem direitinho, dá para ser semanal. Por enquanto, tem que ser diário, né? Começar o ano com essa reflexão, sentar, né? Pode ser lá no balcão do seu ponto de apoio, né? Numa mesa que você tiver lá ou na sua casa e se reorganizar, né? Se reorganizar e pensar no seu negócio. O que que eu preciso mexer aqui para poder gerar um resultado maior? Né? Isso não está dando resultado, eu acho que eu vou diminuir essa estratégia, vou aumentar outra que está dando certo. E aí, quando você começa a se reorganizar, você começa a expandir a sua criatividade para colocar outras coisas no lugar que vão dar mais certo ainda.
né? E quando você começa a fazer isso, aí você recebe ali, você tem o primeiro resultado, isso vai te gerar uma automotivação, porque todos nós, principalmente os empreendedores, né? A gente que ensina, a gente que trabalha lá na empresa também, todos nós, os executivos, os nossos líderes, nós precisamos gerar em nós essa automotivação diária. E é muito gratificante quando você gera um resultado e aquele resultado te dá uma energia, te dá uma força que vai te ativar ali o seu lado do cérebro, que vai gerar mais criatividade para você se organizar mais e criar mais estratégias é, maravilhosas para poder aumentar ali os seus resultados. Então, é importante que vocês tirem esse espaço. Pode ser uma meia hora por dia, Sabe uma né? dica Uma boa, hora por Angélica? dia, Sabe uma dica boa? 2 vezes Você por pode semana. pegar meia hora antes de você abrir o PA para o E atendimento, também, né? E meia hora depois que você fechou o PA para o atendimento, porque você está com tudo fresco na cabeça. Então você avalia o que deu certo, o que não deu certo, o que você poderia fazer melhor, né? E programar o próximo dia e já olhar a semana também. Isso é muito bacana. exatamente. Diariamente é a melhor estratégia, principalmente agora, né, no começo do ano. Porque, como está escrito aqui, quem não agenda tempo para estratégia acaba refém da operação. Aí, cada vez mais, vocês vão se afundando na operação. E aí não consegue expandir, não consegue crescer como grande né, e gerador de um legado maravilhoso que vocês, donos de ponto de apoio, merecem. Isso aí. Então, invistam mais em vocês, invistam mais na estratégia, saiam mais da mente operacional, porque eu sei que tem muita gente que tem que ser estratégia, tem que continuar fazendo as coisas, organizando estoque e tudo mais, a gente sabe muito bem disso, mas quando a sua mente está focada na estratégia, você faz as outras coisas rapidinho, já pensando na estratégia. Aí logo, logo, seu faturamento aumenta, você cresce, você consegue contratar funcionários para estarem te ajudando, e aí gera aquela prosperidade dentro do seu ponto de apoio. É isso aí. Bom, gente, e importante também, né? A gente sempre olhar para esse ponto. Planejar, ajustar e decidir que em janeiro é vantagem competitiva para o seu crescimento nos meses seguintes. Ou seja, quem começa já com um trabalho planejado, imagina, vamos pegar um exemplo. Você imagina alguém entrar num táxi e falar assim, o taxista pergunta para a pessoa, para onde o senhor vai? Ah, dirige aí. Não faz sentido. E também não faz sentido, na mesma proporção, no mesmo raciocínio, você começar as suas atividades do ano sem saber onde você quer chegar. Senão você vai ficar igual sabe aquela roda dos ratos? Aquele ratinho que fica rodando naquele negocinho que corre, 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 corre e não sai do lugar, né? Por isso, assim, é importante que você tenha um caminho, tenha uma direção do que você vai fazer, de como que você vai correr, né? Então, quando a gente fala algumas dicas aqui, se antecipe as datas comemorativas na gestão também, né? Então, Todos os meses. se maio você vende o dobro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Só para fazer uma reflexão. Se você vende o teu faturamento é o dobro em maio, não adianta chegar em abril e você fazer um pedido e não tem dinheiro para comprar, né? Porque você não se planejou. Ou você comprar, até conseguir pagar, mas ficar lá para ama, pô, meu pedido está atrasado, não sei o quê, não sei o quê. Gente, quando você vai ter esses saltos, por exemplo, já começa a programar teu estoque 1 ou 2 meses antes, né? Ou 3 meses antes, dependendo do quanto isso vai crescer também. E toda vez que você tiver um estouro de caixa, de que vendeu muito naquele mês, gente, não é para você. Você tem que saber fazer as reservas também. A gente fala muito disso. Que assim, tomar decisões com base em dados simples, não só em percepção. Você precisa ter informação. Não é o eu acho, vende muito, vende pouco. Não, a gente tem que olhar para os números. A gente tem que parar de, 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 de gerir os nossos negócios como se fosse com uma bola de cristal, jogando cartas, essas coisas todas. Nós tivemos um mentor, já contamos isso na história, que foi o Eric Worre, que escreveu o livro GoPro. E ele falava assim que
que no Brasil a gente costumava fazer o multinível comparado aos Estados Unidos e à Europa, como se fosse tentar acender uma fogueira com graveto, sabe o que é isso? Você pegar palitinho e ficar esfregando um no outro para tentar fazer fogo. Então, quando a gente está olhando para a nossa gestão, a gente tem que pilotar, a gente tem que gerir o negócio com números, com informação, não com achismo, né? Então, alguns exemplos aqui: giro de estoque, margem por produto, desempenho dos colaboradores, né? Saber quem que vende mais, quem que vende menos, quem que está desempenhando o papel que precisa desempenhar, estimativa de compra de cada executivo. Por exemplo, qual que é o ticket médio do seu PA, né? Das pessoas que compram no seu PA? Como que você pode fazer para esse ticket subir? Sabe aquela história do McDonald's, por exemplo? Por mais R$ 1, você gostaria de aumentar o tamanho da sua batata, do seu refrigerante? Começa a colocar em todo o discurso de atendimento. Você não gostaria de levar mais? Você não gostaria de alguma coisa? Sugira, porque muitas das pessoas, sabe o que elas vão falar? Ah, que legal, boa, ou esta semana é a semana que nós iremos promover tal produto. Então, todo mundo que for no ponto de apoio, promova aquele produto, deixa ela experimentar. Ah, não conheço ainda. Faz uma demonstração daquele produto, porque mesmo que ela não compre naquele momento, ela em algum outro momento ela vai comprar também, né? Então, é preciso ter disciplina para olhar esses dados também com regularidade, né? A gente tem que saber manter. Um número que eu gosto muito de colocar e é um número simples. Começa a anotar o seu faturamento por dia. Por Né? dia, Começa a ter gente. histórico disso. Faz numa planilha de Excel. Se você tiver dificuldade, chama a minha, Angélica, a gente ensina também como fazer, mas começa a colocar isso por dia. Sabe por quê? Porque no próximo mês você vai começar a colocar e comparar. Pô, no dia 5 desse mês, como eu tô em relação ao dia 5 do mês passado? E daqui a alguns meses você vai saber assim: olha, no dia 5 de janeiro, no dia 20 de janeiro de 2025, eu estava com essa venda. No dia 20 de janeiro de 2026, estou com essa venda. Bacana, estamos crescendo. Tá? Então, esse tipo de informação é muito valiosa para você. Exatamente, quando você controla diariamente, você tem mais controle do seu negócio. Então você sabe, nossa, eu preciso colocar mais força aqui, porque hoje eu não faturei o que eu queria. Então eu vou colocar mais força, você consegue recuperar no dia seguinte, e aí você consegue treinar o seu negócio, né? Treinar você como gestor, né, do seu negócio, para vocês começarem a ter uma crescente nos percentuais, porque é muito importante que vocês cresçam esses percentuais, né? Como nós crescemos em dezembro, sabe, vocês crescerem mês a mês. Mas para vocês terem a certeza desse resultado, vocês têm que ter o controle diário, que aí vocês crescem diariamente, crescem semanalmente, vocês conseguem crescer de mês a mês. É isso aí, E né? principalmente poupar os lucros, né? Faturou um pouquinho a mais, né? Vamos para aplicação, né? Vamos guardar, porque é muito importante que vocês tenham também uma reserva financeira. E a gente falou, né, Angélica, que times alinhados, além de executar melhor, eles erram menos, né? Isso é sensacional É, também. vocês já devem ter me escutado falar 1 milhão de vezes, né? Em 3 anos já aumentei para 1 milhão, porque eu falo muito a respeito disso, não somente para a rede de líderes, né? Para os nossos treinadores, a respeito da unidade, mas quando a gente trabalha em unidade, a gente provoca uma multiplicação, né? Porque a somatória, né? Eu me somo com o César, que somo aqui com vocês, donos dos PAs, e a gente soma com os líderes. Isso, no final dessa equação, gera uma multiplicação, né? É esse o resultado. Então, a unidade, ela é uma característica que traz bênçãos do universo mesmo. Então, vocês se unindo à empresa, né? Se unindo ali aos seus gestores, né? O time comercial, né? Que ajuda vocês, né? O corporativo da empresa, a liderança, né? Que compra ali nos seus PAs, né? Junto ali com os executivos, mas uma unidade harmoniosa, né, gerando sempre aquela energia positiva, palavras positivas, né, boas conversas, palavras de prosperidade,
né? Não, vamos crescer, quanto que você está precisando aí para fazer a sua graduação esse mês? Vamos correr atrás das metas, vamos se organizar aqui no meu ponto de apoio. Se o meu ponto de apoio não tem espaço, não, eu vou me unir com um colega aqui da minha cidade que tem espaço, a gente faz um evento lá, sabe? Vamos fazer alguma coisa, né? Mas vamos buscar essa graduação, né? Vamos crescer, sabe? Um ajuda o outro, né? Um fortalece o outro, né? Gerando essa unidade, é um time que executa melhor, erra menos e gera mais resultados. Quer ver? A gente trouxe um vídeo aqui para vocês entenderem bem. Ó, vocês já devem estar tá Já vendo, devem ter né? visto, né? Esse vídeo aí a gente roda bastante na internet. Eu sempre posto ele também nos meus stories. Mas olha só, né? É canoa, né? Que chama isso daí, né? É, É o barco, canoa. Tem um time aqui que está remando para um lado e o outro para o outro, né? Três de cada lado, cada um remando numa mesma direção. Vocês viram que a canoa aí não sai do lugar? E é assim que acontece, né? Quando a gente trabalha num time, aí tem um grupo aqui que vai para o outro lado, e não, eu vou para o outro. Né? Tem gente que fica falando coisa negativa e tenta puxar você para concorrência, puxar para outro tipo de ideias, né? Às vezes colocando algo negativo em relação ao negócio, aí o outro está querendo avançar. Mas estamos no mesmo barco, aí não anda. estar no mesmo barco não necessariamente é positivo, né, Angélica? Porque se não É, tiver, se tiver gente remando contra, né? e tem gente que não só rema contra, mas fura o barco de tanta bagunça que faz, né? Aí, além de não ir para lugar nenhum, ainda afunda, né? Então, a gente tem que ter uma atitude diferenciada. Então, quando às vezes chegarem pessoas perto de você que está querendo remar numa direção contrária à sua prosperidade, aos seus objetivos, às suas metas, você fala, ó, amigo, Chuta ela do ou barco. Não, rema para o brincadeira, lado não de cá. pode. Não, Brincadeira. dá sempre uma chance. Ou rema para o lado de cá para a gente crescer junto, ou, né? Não precisa falar mandando um barco, ele já vai entender que tem que sair do barco. Mas não deixa, sabe? Juntou com você é para somar, para gerar a multiplicação. Se não for nesse propósito, né? Então chega para lá até a pessoa refletir, né? Não precisa. Mas assim, aí as pessoas vão refletir, porque quando você está no foco, nada te abala. Nenhum pensamento ruim entra na sua mente está protegida, porque a sua mente está voltada ali para a prosperidade e para o sucesso do seu negócio. Então, um time unido, gente, jamais será vencido. Você já viram essa frase aí, né? Já, muita gente fala e é porque é verdade mesmo, pode pensar, né? Bom, Agora eu vou falar das metas, né? né? Ó, você não está no meu barco para ajudar nas metas. Fala assim. Gente, olha, eu vou colocar um ponto. Esse é um ponto de vista meu. Eu já tenho acho que eu tenho mais de 30 anos de área comercial também. E eu falo para vocês, às vezes a gente fica focado em colocar uma luzinha bonitinha, em colocar uma plaquinha bonitinha, em colocar um caderninho bonitinho. Eu não sou contra nada dessas coisas, mas tem momento que o que a gente precisa é vender, vender e vender. Traz dinheiro para dentro do seu negócio. Depois você cuida, tá? Você precisa tem alguns momentos dos nossos negócios que se a gente não, se a gente perder tempo, perder energia, perder recurso em alguma coisa que não está trazendo resultado, não está trazendo oxigênio, e quando a gente fala de oxigênio para o negócio, o que é? Grana, a gente precisa vender, vender, vender. A gente morre. Então, o que a gente precisa, especialmente nesse começo de ano, onde as contas estão maiores, o brasileiro está meio perdido ainda, está pagando as contas de final de ano também. É nessa hora que a gente tem que empenhar ainda mais em buscar o dinheiro. E o dinheiro está na rua. Né? Quando fala na rua, não é que você não vai achar na rua e nem sair catando gente na rua, mas é nessa hora que você precisa usar a sua inteligência, usar o seu networking, sabe? Usar tudo que você aprende nos treinamentos para ir buscar clientes, para ir buscar novos clientes, para ir buscar os antigos clientes que estão dormindo em casa, estão de férias ou esqueceram que o ano começou. E essa hora que você precisa fazer
faturamento. E só esse faturamento vai te dar condição para você estruturar, para você crescer, para você planejar ainda mais, né? E para você crescer, para você aumentar a sua lucratividade também. E sempre olhar mês a mês você tem que estar crescendo, né, Angélica? E Nem que seja 2%, 5%, mas tem que ser numa linha crescente. E quando você administra diariamente, você consegue ter o controle. Não, eu preciso colocar mais força, então vou colocar mais força, e aí você consegue garantir esse resultado crescente de mês a mês. ó, o Daniel falou aqui, tô nessa fase, vou para a rua todo dia e taco-lhe pau. Meta de rua de 300 perfumes por mês para o negócio, para o PA crescer, é isso aí. Exatamente. E ele sabe controlar o dia dele, porque se ele não chegou, qual que é a média diária dele? São 10 perfumes por dia no PA ali na É, rua, né? 10. Então, assim, ele vai ficar lá até ele chegar nos 10. Então, ele controla. Então, é muito importante que vocês tenham a consciência desse poder que vocês têm nas mãos. Vocês conseguem controlar, né, o resultado do dia de vocês. Porque se chegar 10, 11 horas da manhã e vocês viram que não tem aquele resultado ainda, você vai ter o controle, sabe, da tua mentalidade, e falar, não, peraí, eu vou colocar mais força, eu vou atrás, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito aqui e, né, e até meio-dia eu vou conseguir um resultado, vou sair para almoçar, sabe? Já vou pensando aqui junto com o almoço, vai comendo, não, para quem que eu vou ligar, para qual executivo, qual líder que eu vou organizar aqui um evento, alguma coisa, alguma ação dentro do meu ponto de apoio. Quando é 2 horas da tarde, você já fez um movimento, e aí quando é 3, 4 horas da tarde, você já começou a ter resultado e fecha às 18 horas com o resultado que você queria. Então, é esse controle que vocês têm nas mãos, né? De conseguir ali ajustar o seu dia para gerar resultado. Você consegue medir, consegue mensurar e você consegue ajustar a tempo de terminar o seu dia com a sua meta batida. Agora, um ponto importante, gente. Você quer ter controle do seu negócio? Você quer ter Uhum. controle do faturamento do seu PA? Tenha uma rede de multinível abaixo de você. Tem a Caso rede, contrário, gente, gente. você A sempre vai gente sempre vai ficar, falar isso para é, vocês, você sempre vai sempre vai falar. ser dependente daquela rede que existe, né? E Uhum. aquela rede que existe, se ela é de outro líder, eu não estou aqui para dourar a pílula para ninguém. Em algum momento ou em algum lugar vai acontecer de alguma outra empresa, de algum concorrente, de um líder pirar o cabeção e ir para outro lugar ou parar de fazer negócio e vai tirar a tua clientela, tá? Então você tem sim que criar a sua rede de multinível, ganhar daquela mesma pessoa duas vezes. Como assim? Ganhar como ponto de apoio e ganhar como líder de multinível. E ganhar também Gente, com seus e clientes, com né? Porque seus sempre clientes vai ter pessoais cliente também, final ali que né? vai comprar com você. E aí você consegue ter o controle dessa rede também. Começar a colocar as, as estratégias para que eles cresçam, que eles recrutem, usar o seu ponto de apoio como um quartel-general da estratégia, de reunir as pessoas, um lugar gostoso que todo mundo fala de crescimento, todo mundo fala de mudança de vida e que as coisas estão acontecendo, né? Afinal Exatamente. de contas, esse ano agora a gente vai ter um ano muito promissor, mas muito desafiador também, né? Tem milhões de pessoas procurando por uma fonte de renda, procurando por uma renda adicional, por um complemento de renda, tá? A questão é, você vai recrutar essas pessoas? Eu garanto para você que neste momento que a gente está falando, tem alguém de joelho dobrado pedindo para Deus uma oportunidade para colocar comida em casa, para mudar de vida. E eu falo que é injusto a gente ter essa oportunidade na mão e não ir falar com as pessoas, não apresentar isso para as outras pessoas. Então, a gente precisa aproveitar isso muito bem. E não pode perder tempo esse ano. Esse ano tem não sei quantos feriados emendáveis, não sei quantos dias úteis a menos é um dos anos úteis mais curtos que a gente tem, né? A gente ainda tem Copa do Mundo e a gente ainda tem eleição presidencial. Então, gente, se a gente não aproveitar, se vocês não aproveitarem e colocarem mais energia, né, nesses dias que a gente consegue fazer faturamento e depois nesses dias mais complicados a gente correr do mesmo jeito também, o ano vai ser muito complicado.
Então, não perca tempo, não deixa aquela história de depois do carnaval a gente começa. Esquece, se você Não. deixar para Vocês depois do têm que carnaval, garantir agora, né? teu ano já E, foi. e pega essa dica que eu vou falar para vocês. Coloca força no trabalho, dinheiro sobrou ali, faturou legal esse mês, faz uma retirada, coloca numa aplicação, investe no seu negócio e vai juntando, né? Porque vocês também têm que ter, né, essa segurança financeira. E como que a gente consegue isso? É se antecipando, né? Trabalha mais, né? Cresce o seu negócio e guarda um pouco. E também eu vou reforçar, né? Nós já falamos isso no treinamento anterior, por isso que eu não quis ficar tão repetitiva, mas nesse ponto, eu vou repetir aqui para vocês. Façam eventos no ponto de apoio de vocês, né? Ou no ponto de apoio parceiro da cidade de vocês. Não fiquem muito tempo sem reunir os executivos, sem reunir a liderança, porque senão acaba vindo aquele esfriamento, né? Da tela anterior que nós falamos, né? A pessoa entra na rotina também, isso acontece também com a rede. Então, vocês também ajudem-nos a levantar essas equipes, né? Crie esses eventos, faça o café de mulheres ali na sua cidade, né? Tá bombando, né? Nós já tivemos quase 50 cafés em menos de 60 dias, né? Já agendei, eu acho que 3, 4 hoje, né? As meninas estão enlouquecidas, né? E vou dar uns dados para vocês de cada café que elas estão fazendo, café simples, né? Tem cafés que são mais requintados, mas o importante é o resultado, né? Está tendo de 2 a 5 a 6 cadastros em cada café, né? Aproximadamente mais de 600 mil reais em vendas de produtos, né? Tem cafés que a moça foi num café, depois ela foi no outro no mesmo mês, e ela se cadastrou no primeiro e fechou sênior no segundo café dentro do mês, né? Nós temos líderes que não estavam requalificando diamante e agora, por causa do café que ela fez, mais os cafés que as meninas da equipe delas replicaram e fizeram junto, né? Eu acho que 3 ou 4 cafés, ela requalificou diamante. Então, o resultado ele vem por causa do café em si? Não, por causa de movimento, né? Porque vocês podem fazer pizza de negócios no ponto de apoio, né? O César lançou aqui junto com o Alessandro churrasco de negócio, mas pode ser pizza, pode ser happy hour, pode ser alguma coisa, mas tudo que gere descontração, né? Que gere uma reunião gostosa, né? Cada um não é para gastar, né? Porque cada um pode levar um bolo, um café, alguma coisa assim, juntar e fazer aquela festa gostosa. Então, criem esses movimentos, né? Os Infinity Stars, que tem um pouco de treinamento também junto, que também é importante, mas criem, junta toda a galera ali da cidade e façam esses eventos, porque isso vai ajudar a acelerar o processo de expansão, né? E desenvolver e crescer a rede multinível que o César falou para aumentar essa demanda e garantir seu faturamento. E aí, com essas ferramentas, vocês conseguem chegar nesse resultado mais rápido, porque é muito bom ter várias fontes de rendas dentro da AMPA, né? É Você isso aí. sabe disso. Né? O ano promissor do Brasil e eles serão os novos clientes. Deixa eu Vamos passar. lá. Agora vamos falar rapidinho aqui de atitudes, não vou explicar muito, mas é só para lembrar que o grande empreendedor, né, um empresário de sucesso, né, uma pessoa bem-sucedida, tudo começa na mentalidade. Né? Se a gente foca aqui, trabalha em nós, o restante ele é a consequência, porque você se torna muito mais assertivo na geração de resultados. Então, vamos lá. Ser um bom gestor, já falamos disso, né? Então, foque nisso. Eu sou um bom gestor do meu negócio. Foco no negócio no geral, né? Dos pontos aqui que nós colocamos nas telas anteriores. Tenha determinação, né? Eu vou conseguir, eu vou fazer 2026, vai ser um ano fantástico. Se lá fora fala de crise, aqui eu vou criar o meu resultado e a minha prosperidade, e quando você foca nisso, sua mente se expande naquele resultado. Até porque, né, Né? Angélica, saibam que as maiores fortunas do planeta elas foram criadas, foram geradas Na em crise, crises. sim. Inclusive, a gente, os anos que a gente mais prosperou foi em anos de crise também. Ali, resiliência e persistência. Gente, nós brasileiros, nós já somos seres resilientes de natureza, é só a gente aperfeiçoar mais e ser mais um pouco, né? E persistir no resultado. Não, hoje, né, igual eu falei, 10 horas da manhã não deu o resultado que eu queria, põe mais força,
que você fecha ali o seu dia com resultado, né? Isso é persistir, é ir em frente, é ir à luta, focado, sabe? Coloca uma viseira aqui até você chegar no seu objetivo. Pensamento criativo, né? A gente já falou sobre isso. Quando você foca, sua mente se expande, você começa a criar ideias, aí você junta com outro que pensa igual a você, que está no mesmo propósito, aí gera aquele monte de ideia legal, você executa, coloca em prática, gera mais resultado, o resultado vai te deixar mais alegre, você vai gerar mais ideias. Então, tem esses pensamentos bem criativos, né? Vejam bem o que você pensa, coloca na sua mente. Senão, nada de picuinha, nada de coisa negativa, novela, não é essas coisas que vai te trazer resultado. Encha sua mente com coisas que traz resultado, e aí vai aprimorar esse pensamento criativo em vocês. Comprometimento e dedicação, né? Vocês que estão aqui hoje, né? Nós tivemos mais de 60 pessoas hoje, parabéns para vocês, isso é comprometimento, né? Estou comprometido com o meu negócio, estou comprometido em crescer, né? Deem preferência sempre para estar aqui presentes nos dias dos treinamentos, porque é muito legal essa interação. Olha lá, os colegas comentaram várias coisas que eu vou ler tudo com atenção daqui a pouquinho, mas aí um aprende com o outro, né? Gera aquela energia gostosa, gera aquela unidade. Então é muito legal quando vocês estão aqui presentes no dia. Seja promotor do seu próprio negócio. Vocês vivem de Âmaca. Então, não tem outra atitude que vocês têm que ter a não ser promovam a Âmaca. Venda, sabe? Promova ali energia super positiva para os meus clientes executivos, sabe? Vamos qualificar, vamos crescer faturamento, né? É foco nisso, é nisso, nisso e nisso, né? Porque quando a gente promove, como os nossos antigos mestres falavam para nós, quem promove vai ao banco depositar dinheiro. Hoje é tudo por aplicativo, mas é que nessa época, né, tem aí uma paciência com a gente, que há 28 anos atrás a gente ia com um envelopinho de dinheiro no banco. É por isso que eles falavam dessa forma. Mas e tenha aquela autoconfiança e otimismo, né? Confie em Deus, né? Tenha aquela autoconfiança em vocês mesmos, que vocês são poderosos, né? Vocês são maravilhosos, vocês são merecedores de todas as bênçãos, né? Vocês merecem ser super bem-sucedidos, vocês merecem realizar os seus sonhos com esse negócio, né? Então foca nisso, né? Então gera ali aquela autoconfiança e otimismo todos os dias. E invistam muito, não somente em vocês, na sua mentalidade, mas no relacionamento e network com os líderes, clientes executivos, e não somente eles, mas conheçam mais pessoas, né, na igreja que vocês frequentam, né, quem não frequenta a igreja, nas reuniões de família, no clube, na academia, jogo de futebol, né, gerem relacionamentos, network, né, aí organiza ali um café de negócios, organiza um churrasco de negócios, faz umas amizades. É importante sair um pouco da bolha, conhecer gente nova, né? Conhecer outras ideias, mas sempre também com o objetivo de trazer essas pessoas ou para serem consumidores da Âmaca, ou para serem parceiros, líderes da equipe de vocês, ou indicar também um ponto de apoio, né? Outros negócios dentro da empresa, né? Gerando networks, né? Vocês conseguem grandes resultados. É isso aí. E aí, para encerrar, a gente trouxe aquele recadinho, né, Angélica? É um vídeo bem legal para vocês, mas não saiam da sala, aguenta mais 2 minutinhos para a gente tirar nossa foto, né? Nossa primeira fotinha do ano. E depois a gente coloca lá no grupo. Ó, presta atenção. Vamos ver aqui. I want you to ponder these 4 questions. The first question to ponder when you go home is why? Why go this far? Why try to learn this much? Why study? Why put yourself out? Why try to earn as much as you can earn, share as much as you can share? Why try to become all that you can possibly become? Why develop yourself to the full? Why try to do it all? Why try to take on this much responsibility? Develop every skill you possibly can. See every human you possibly can. Go to every class you possibly can. Touch everybody you possibly can. Why do that much? Why go that far? Why share that much? Why give that much away? Why try to see everything? Why try to do everything? Why try to become everything?
The first question to ponder when you go home is why. Here's another good answer to why. It's the second question, why not? Why not see how much you can earn? Why not see how much you can learn? Why not see how many skills you can develop? Why not see what kind of person you can become? Why not see what kind of influence you can have? Why not see how many people you can rescue from oblivion? I want you to take that personal. Why not? Why not? You've got to stay here till you go. I mean, what else are you going to do? Why not see how much you can do, how far you can go? Now here's number 3. Why not you? You've got the brains. You can make decisions. You can study the plan. You can change your life. You can grow immensely in the next few years. You can make your dreams come true. You can build a financial wall around your family nothing can get through. You can become healthy. You can become powerful. Why not you? My very last question on the questions to ponder is why not now? There never was a better time. And what a time now for us to take this dream and not let it die. Take this dream and give it life. Take this dream and breathe into it your own personal spirit until finally it becomes a flame that burns around the whole world. I want you to... Então, queridos, agora a pergunta é: por que não você e por que não agora? Né? É vocês decidirem. Não, sou eu que vou realizar meus sonhos, eu que vou vencer, eu que vou prosperar, eu que vou fazer diferente. E não vai ser amanhã, vai ser agora, né? Vai ser agora, né, César? É isso aí. Aquelas 4 perguntas. Por quê? Por que não você, né? Terceira delas, o por que não agora, né? Acho que essas coisas são importantes da gente entender e considerar quando a gente está aproveitando esse ano todo que a gente tem pela frente. O ano, ele é eu brinco que ele é uma folha em branco, que a gente vai começar a pintar e desenhar e vai chegar lá no final do ano, não dá para a gente falar que não gostou, né? Ou a gente pode até não estar satisfeito, mas essa pintura que ficou foi exatamente um resultado daquilo que a gente foi plantando, daquilo que a gente foi desenhando no dia a dia. Então, não queira chegar no final do ano e se arrepender daquilo que você pintou, né? Começa a pintar hoje diferente, começa a fazer coisas diferentes, começa a saber que você é merecedor de um mundo melhor, de uma vida melhor, sabe? E que tá na tua mão, né? A oportunidade já está na tua mão e ajudando outras pessoas a terem uma vida melhor. Com a Amaca País, vocês também vão ter essa vida melhor também. Exatamente. Então, pegue tudo que vocês aprenderam hoje. Quem quiser esse material, me chama no WhatsApp que eu mando para vocês, né? Mas é usar esse material que vocês aprenderam, não somente nesses últimos 8 dias, 8, 9 dias do mês, mas em fevereiro, março, abril, todo o restante do ano, sabe? Crescer de um mês para o outro, ter esse foco, ter essa média, essa meta, né? Porque vocês merecem, né? É vocês que vão crescer e vocês vão crescer a partir de agora. Não vai ser daqui dias, não vai ser daqui um mês, vai ser a partir de agora que vocês vão tomar a decisão, vão crescer e vão ter grandes e os melhores resultados que vocês já tiveram até agora na Amaca Paris. Então, esse é o nosso recado, né? Feliz ano novo a todos né? vocês. Que Deus abençoe a cada dia, cada mês, cada semana, né? Em dezembro, vocês vão contar testemunhos para nós desse crescimento, né? Nós queremos ouvi-los, né? Não só lá, mas de mês a mês, vão reportando para nós, até o nosso próximo treinamento, mas a gente vai ter que tirar nossa foto, que a gente já ia esquecendo. Não pode esquecer. Interrompe aqui a gravação.